Bem, primeiro, é uma honra e um privilégio nós estarmos aqui hoje discutindo um tema muito importante com grandes amigos, não é? E para nós termos amigos, não é? Do Brasil e de fora do Brasil nessa live vai ser uma honra e um privilégio. Aqui eu vou ter a ajuda do meu amigo Tiago Constâncio, que é CEO da MedPortal. É uma honra tê-lo conosco e vai falar sobre a educação digital e que foi realmente a grande, talvez um dos elementos que aproveitou e conseguiu surfar e acelerar as transformações. O segundo é o meu amigo Paulo, né? O Paulo Marcos, ele seguramente não só é o fundador e o conselheiro do Enlagos, e mais do que um pensador da saúde, um homem generoso e sempre à frente das tendências. Há algum tempo ele vem apoiando as iniciativas ligadas à atenção primária. Ele, que é um professor, um indivíduo que sempre esteve muito junto do Edson Godoy, seguramente talvez vai poder trazer alguns insights importantes como a atenção primária e ter uma atenção primária forte no pós-crise possa ser uma ferramenta tecnológica, low-tech, não é? Para cuidar das pessoas, não é? De uma maneira efetiva. Seguramente o Roberto Botelho, não é? É um cardiologista, empreendedor e pioneiro nesse país na telecardiologia e na telemedicina. E acompanha, não é, esse assunto, participou de forma importante da primeira e segunda diretriz da SBC de telecardiologia, tem trabalhos, não é, importantes do ponto de vista de detecção de infarto, utilizando uma derivação e obviamente, Uberlândia se torna talvez a capital brasileira da telecardiologia com alta resolutibilidade. Vai poder nos falar sobre esse assunto. Eu, recentemente, utilizei a plataforma Conecta, que ele participa e colabora no desenvolvimento, e também uma ferramenta que é parceira da SBC. Eu comecei a também atender utilizando essa plataforma. Parabéns, Roberto, vai ser uma honra tê-lo conosco. E, por último, mas que vai ser o primeiro a nos trazer uma visão, meu querido amigo, grande estudioso e gestor da medicina hospitalar, se encontra atuando no meio da onde a crise no Brasil e na América Latina se tornou mais intensa, que é a cidade de São Paulo. Sempre esteve junto à ANAP e também participou da gestão e como liderança de hospitais como o Hospital Albert Einstein e também do HCOR, e agora no Hospital Infantil Sabará, que é um grande centro de excelência em pediatria, não só no Brasil, como na América Latina. Eu vou começar dizendo para vocês que temos aqui também a presença do nosso presidente, o Dr. Francisco Balestrin. Não é? Se o Balestrin já tiver a postos, não é? Vai ser uma honra poder também receber uma saudação dele. Larissa, o doutor Balestrin se encontra entre nós ou ele está chegando ainda? Ele está chegando. Assim que então, chegar, tá bom. eu te aciono no... Ok. Então, vamos começar. Então, fazendo a primeira provocação. Ari, meu amigo, nos próximos 10 minutos, eu gostaria que você pudesse fazer uma linha do que tem sido a jornada, vivenciando, se preparando para essa crise inicial, essa onda inicial da pandemia, junto aos grandes hospitais de São Paulo, e brotou cooperação, colaboração e solidariedade. E, segundo, as estratégias que você tem usado para a saída.
não é? Porque os impactos sobre a população pediátrica são menores. Mas você lançou mão de ferramentas tecnológicas e, obviamente, ao lado disso, o grande aprendizado que você teve ao gerenciar a instituição e cuidar das pessoas. Você é um sujeito absolutamente vocacionado como uma liderança cuidadora e servidora, que tem sido o seu aprendizado nos últimos 50 dias. Muito obrigado, Ari, e gostaríamos muito de ouvir você. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Evandro, obrigado ao SEDEX pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E aqui um afetuoso abraço para o Paulo, para o Roberto, para o Tiago. Prazer e uma honra estar aqui com vocês. E também a todos que estão nos assistindo. Eu acho que, acima de tudo, uma oportunidade da gente compartilhar algumas vivências, algumas experiências, que certamente são únicas, né? Eu acho que é um momento em que você pode ver a situação de uma forma ruim, pode ver a situação de uma forma menos ruim. Eu sempre procuro ver as coisas pelas quais eu passo e as situações nas quais eu vivo pelo lado positivo, pelo lado do aprendizado, pelo lado daquilo que pode trazer de benefício para mim, para o meu entorno, e, a partir daí, sendo uma contribuição positiva de construção da sociedade, da vida, etc. E não é diferente nesse momento em que nós tivemos uma questão que, desde o início, eu encarei como potencialmente muito séria. Quando um vírus quebra a barreira de circular entre animais e passa a circular entre humanos, isso, do ponto de vista da evolução da biologia, tem um significado fantástico, pode ter. Então, desde quando essas notícias começaram, intuitivamente ou não, eu não sei, mas por uma questão racional, o que significa um micro-organismo vencer a barreira de uma espécie, eu achei que isso poderia ser muito significativo e que poderia ter consequências muito sérias, e o tempo só me fez ter certeza de que talvez a minha intuição, baseada num certo racional, tivesse certo. Como gestor, como executivo, então, minha primeira reação foi de encarar isto como potencialmente de grande impacto. E nós começamos, no Hospital Sabará, nos prepararmos para essa situação já no final de janeiro. Então, no final de janeiro, nós começamos a tomar as primeiras medidas. No final de fevereiro, nós aceleramos essa tomada, começamos a fazer mudança de fluxo, triagem no pronto-socorro, desenvolver protocolos, se inteirar de como as coisas estavam ocorrendo, o conhecimento que estava sendo adquirido, olhando diariamente o site da Johns Hopkins e vendo como é que aquilo estava evoluindo, enfim. No final de fevereiro, nós instituímos o modelo de gestão de crise, com constituição de comitês de crise funcionando de uma forma de enfrentamento de crise, como todos bem conhecem, estabelecendo governanças bem definidas e estabelecendo prioridades, estabelecendo muito claramente como deveria ser a resposta à crise. No início de março, nós fizemos estudos internos de modelagem baseado em modelos matemáticos do que poderia ser o impacto da epidemia no Brasil, em São Paulo, e mais especificamente na pediatria. Naquela ocasião, isso foi lá por volta do dia 6 de março, por aí, fizemos dia 6, esse modelo se amadureceu um pouco no final de semana, e ficou claro para nós que poderia ter um impacto enorme no sistema de saúde e que poderia haver
um risco de colapso do próprio sistema, porque nós fizemos estimativas da necessidade de leitos de UTI, baseado naquela ocasião, fundamentalmente na experiência chinesa, que, a meu ver, também, os números hoje, o que a gente está vivendo aqui, nos leva a questionar se aquilo que foi dito e publicado naquela época espelhava todo o espectro da doença. Pois bem, no início de março, então, nós vimos, primeiro, que isso poderia ter um impacto enorme no sistema de saúde, segundo, que na pediatria, em especial, não teria. Nós estimamos qual seria a necessidade de leitos na pediatria, na saúde suplementar, estimamos qual seria o impacto no nosso hospital, estimamos qual seria o impacto no sistema de saúde em São Paulo e concluímos naquela ocasião, no início de março, que não haveria risco de colapso de demanda para leitos e cuidar de pediatria, nem no nosso hospital, nem no sistema de saúde, com os dados que tínhamos naquela época. E de lá para cá, em pediatria, isso se mostrou verdadeiro. Nós tivemos já alguns pacientes internados, nenhum deles com gravidade, e esse quadro da demanda pediátrica se confirma, como previsto no nosso modelo no início de março. Por outro lado, o modelo para a demanda de adulto, ela é significativa e todos estão vendo. E já naquela época, Evandro, assim, uma das coisas mais relevantes para mim, desde o início, foi de perceber que eu estava começando uma maratona. Então, minha percepção inicial foi: isso aqui é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 ou 200 metros. E nós temos que nos preparar do ponto de vista de estratégia e tática para correr uma maratona, mas uma maratona com uma característica muito peculiar no seu início, que é uma instabilidade enorme que não te permitia, ou não me permitia, naquela ocasião, ter uma visão clara de como dosar as ações e as energias para uma maratona. A maratona que você tenha uma tática muito adequada, com uma visão de mais longo tempo, e que a própria dinâmica inicial foi avassaladora do ponto de vista da necessidade de você ter que fazer mudanças de rotina diárias, estar enfrentando um desconhecido que você, naquela época, não tinha certeza se as modelagens que você fez da demanda seriam corretas, mudar fluxos no hospital, ter uma enorme preocupação com a força de trabalho. E já no início, uma das questões fundamentais foi estabelecer quais eram as prioridades no enfrentamento da crise. E nós estabelecemos 3 prioridades muito claras. Eu diria 4 prioridades que depois se fundiram e evoluíram para 3. A primeira prioridade foi de que nós tínhamos que preservar a qualidade e a segurança assistencial. A segunda prioridade foi de que nós tínhamos que cuidar de quem cuida, que nós tínhamos que cuidar do colaborador, da sua saúde e do seu bem-estar. A terceira prioridade foi de que nós tínhamos que, diante da crise, preservar o patrimônio que significa a força de trabalho, ou seja, ter uma visão de preservação das pessoas, não só do ponto de vista da sua saúde, mas também do seu emprego. E a quarta prioridade foi equilibrar as necessidades e os impactos econômicos, financeiros, com a questão ligada à preservação das pessoas e do emprego. Nós vivemos todas as fases de desafios enormes de risco de questão de suprimento de EPI. Nós fizemos, desde janeiro e fevereiro, começamos a tomar medidas preventivas para termos estoques reguladores, e o que eu diria que, digamos assim, essa vivência desses 50 dias, primeiro, ela confirma que trata-se de uma situação que não deve ser encarada como de curto prazo. Segundo, que as escolhas que nós fizemos quanto às prioridades
da gestão estavam corretas. A terceira é que, a partir do momento inicial, nós começamos a pensar nas fases de recuperação e já visando a sustentação / sustentabilidade. Acho que, como muitos, nós adotamos a estratégia de resposta imediata. Assim que a resposta imediata se estabilizou, entrar firmemente, fortemente em ações de recuperação e concatenar essas ações de recuperação com ações de sustentação / sustentabilidade. Essas coisas não são estanques, são ações que se superpõem umas às outras e elas vão par e passo. Mas eu diria que a fase de resposta aguda, ela se estabilizou no final de março, início de abril. E, a partir do início de abril, nós começamos a dar mais atenção à questão da recuperação. O que é a recuperação? A recuperação significa você tentar recuperar uma atividade o máximo que você pode dentro do normal. E aí, o que é o normal? Normal aí, digamos assim, esse é um conceito que, no fundo, eu entendo que, dentro dessa visão de longo prazo e de mudanças muito profundas, e considerando que nós trabalhamos com a hipótese de um cenário em que, nos próximos 18 meses, talvez, vamos dizer 12 a 24 meses, mais 18 a 24 meses, de muita instabilidade, de necessidades ainda de fase de resposta rápida e de uma mudança profunda nas relações, uma mudança profunda nas prioridades. Eu sou daqueles que acreditam que esta epidemia ela pode ser vista como uma oportunidade de melhoria da humanidade e que nós devemos sair com outras necessidades e outras prioridades, inclusive com outros desafios no que diz respeito à organização do hospital e prestação de serviço. O que eu vejo como o principal desafio agora é conseguir fazer operar 2 hospitais no mesmo hospital. O que significa isso? O principal desafio agora é operar um hospital que tenha fluxos e rotinas que deem segurança aos pais, aos pacientes, para aqueles que não estão afetados pela Covid possam ter continuidade dos seus tratamentos necessários e, da mesma forma, ter capacidade de cuidar daqueles que têm a contaminação ou a infecção pelo Covid, mesmo que em criança esses quadros não sejam dramáticos. E o momento em que nós nos encontramos, então, esse momento em que estabilizou a fase de resposta, estamos investindo fortemente em recuperação / sustentação, já caminhando para uma revisão da estratégia. Dessa forma, Evandro, eu entendo espero que eu tenha dado um quadro geral do que aconteceu, do que eu tenho aprendido nesses 50 dias, e dizendo que uma outra questão que eu acho fundamental perante a situação que nós vivemos são duas atitudes e duas questões fundamentais. Uma é humildade de entender quão pouco a gente ainda conhece da dinâmica, da fisiopatologia, das implicações que isso vai ter. A outra é solidariedade. Nós precisamos ser muito solidários, todos. Humildade, solidariedade e, se possível, um pouco de racionalidade nas discussões e nas tomadas de posições, nos posicionamentos. Nós temos, a meu ver, um desafio que a transformação virá se efetivamente for desenvolvida uma vacina,
e se essa vacina tiver sido aplicada nos 7 bilhões de seres humanos que tem aí. Portanto, não é um desafio pequeno. Até lá, nós vamos, na minha visão, na visão com a qual a gente trabalha, viver momentos de necessidade de muita adaptabilidade, de mudanças rápidas, de instabilidade, de necessidade de reposicionamento. No caso da pediatria, existem impactos muito benéficos do ponto de vista da mudança da dinâmica social, com redução significativa da sazonalidade das infecções respiratórias virais. E o que significa isso para o modelo de funcionamento e de sustentação dos hospitais pediátricos? Todas essas são questões que nos desafiam, mas que são extremamente estimulantes. Eu acho que todos nós que vivemos na linha de frente aí da gestão, no fundo, devemos encarar este momento como um momento de oportunidade de crescimento, de aprendizado. Muito obrigado. Eu queria agradecer você, Ari. Você foi uma pessoa que eu tive a honra de estar junto, aprender junto com você. E você é seguramente um tipo de líder muito apropriado para esse momento da pandemia, que é justamente o líder que conecta aquilo que a gente chama de liderança em dupla camada. Ele, ao mesmo tempo, ele é transformacional e ele é servidor. E, nesse momento, o líder tem que ser muito mais servidor do que transformacional. E, principalmente, quando você conecta, e depois você vai poder explicar para a gente a testagem dos pacientes em casa para fazer abrir as cirurgias eletivas, principalmente cirurgias de maior porte, o envolvimento dos pais e acompanhantes, né? Porque você também tem que decidir a testagem dessas pessoas, que elas chegam para dentro dos hospitais, a mudança paradigmática, que é a teleorientação e a teleconsulta, que seguramente eu acho que é uma grande mudança, até porque se trata de um hospital privado, com seu corpo clínico e com suas formas de fazer e atender os pacientes de uma forma 1 a 1, e, nesse momento, tem que tomar medidas que possam ser, ao mesmo tempo, proteger crianças, pais e profissionais de saúde, já que muitos deles são profissionais sêniores ou têm fatores de risco. E isso eu vou querer depois que você possa complementar. Agora eu vou chamar o Paulo. Paulo, durante algum tempo, as pessoas olharam para a atenção populacional, a atenção básica, como uma coisa desconectada dos hospitais, até mesmo havendo uma certa visão de confronto, né? E agora, no momento da crise, locais no Brasil onde a atenção primária, seja pública ou privada, estavam bem capacitados, bem conectados, né, aos hospitais, e também sistemas de saúde, né, que têm isso como um modelo, né, tiveram até a capacidade de ousar e flexibilizar a quarentena, né? Muitos falam muito sobre o sistema sueco, o sistema norueguês, o sistema holandês, muito falando na educação das pessoas e do mindset, mas principalmente a atenção primária. E nós tivemos, na semana passada, um seminário que eu chamo absolutamente extraordinário aqui, do colega de Portugal, que mostra como a atenção domiciliar, mais do que colocar os portugueses em casa, mas cuidar das pessoas em casa, né? Então, eu gostaria, Paulo, de que você pudesse partilhar o que você tem aprendido nessa pandemia, que conceitos a atenção primária, nesse retorno, ela precisa ser reforçada, né? Porque
se dá muita ênfase aos hospitais, não há dúvida, né? Lá que estão perdendo as pessoas e lá que o enfrentamento, a luta por leitos, respirador, se trava. Mas a gente também identifica que esse é um momento também da gente dar ênfase a reforçar e, principalmente, entender o papel estratégico de monitoração, principalmente de acolhimento e de cuidado para não sobrecarregar nos novos ciclos da pandemia. Paulo, muito obrigado e gostaria muito de te ouvir. É uma honra estar com vocês, encontrar o Roberto, o Ari, o Tiago, você, em torno de um tema tão importante como essa questão do ferramental. Eu sou formado há 45 anos atrás, aqui na Praia Vermelha, na Faculdade Nacional de Medicina, então eu sou do século passado. E nós vamos falar sobre esse novo século e uma saída futura. Ao longo dessa minha trajetória, eu passei os primeiros anos da minha vida trabalhando em terapia intensiva, depois evoluí para a administração de serviços de saúde e sempre tive envolvido em grandes estruturas de treinamento, que foi o Hospital do Andaraí, o CTI do Andaraí, onde eu fiz minha formação. Ainda entrei lá estudante, de internato, depois especialização e trabalhei com um grupo até hoje. Segundo, na AMIL, onde que era uma grande escola e treinamento muito intenso até hoje, mas muito intenso, onde tivemos oportunidades de criar um movimento lá que nós chamávamos AMIL 2020, enxergando o futuro e prevendo todas essas coisas. E, numa das muitas e muitas viagens ao exterior, eu me deparei num movimento que era a Population Health Alliance, a Aliança para a Saúde Populacional, e vendo aquilo com um grupo de brasileiros entusiastas na saúde suplementar, nós fundamos aqui no Brasil a ASAP. A ASAP é As Soon as Possible, mas era a Aliança para a Saúde Populacional. E fizemos um trabalho muito intenso de tentar educar a população, em especial a saúde, a área suplementar, do que era a atenção à saúde populacional, e a base da saúde populacional é a atenção primária. Bom, eu fui fundador da ASAP, depois fiquei por 3 mandatos como o CEO, me aposentei. Esse movimento era em São Paulo, onde eu trabalhei por muitos anos lá em São Paulo, retornei ao Rio, e aqui no Rio, com essa visão e essa vontade mesmo minha de enxergar o futuro e criar ferramentas para o futuro, fizemos o INLAGS, que é o Instituto Latino-Americano de Gestão em Saúde, e, ao mesmo tempo, voltei para o UFRJ, para, no Instituto de Estudos da Saúde Coletiva, fazer o mestrado e agora o doutorado. E a minha fundamento de pesquisa está em políticas, planejamento e financiamento da saúde. E essa é a parte-chave para nós enxergarmos o futuro. Eu sei que o Tiago vai falar sobre a parte de conhecimento e de treinamento e aperfeiçoamento profissional, e o Roberto vai falar sobre as ferramentas. Mas eu queria passar agora, você me deu a chance de falar depois do Ari, sobre a importância disso. Então, sempre nós entendemos o modelo muito supersegmentado, uma segmentação é atenção privada e atenção pública, dentro das atenções, hospitais especializados, hospitais gerais, e também a atenção populacional, a atenção primária à saúde. Mas, nesse meio do caminho, existem inúmeras especialidades. E aí vai o primeiro grande problema. Enquanto no Canadá, 50% dos médicos são para atenção primária, com formação de medicina da família e com formação para atenção à saúde populacional, aqui no Brasil,
Aí, exagerando, nós temos aí 3%, 4%. Mas vamos a 5%. Para chegar a ter nos nossos cerca de 500 mil médicos, 250 mil médicos dedicados à medicina de família e atenção primária, esse é o grande e primeiro desafio. Bom, nisso tem o segundo desafio que o Roberto vem enfrentando desde que ele iniciou a área de telesaúde, telemedicina, telediagnóstico, que é a questão da tecnologia e da informação. Talvez uns 50% dos municípios brasileiros tenham dificuldade de acesso à internet, quanto mais ao prontuário eletrônico e aos dados. E não tendo pessoal qualificado para imputar os dados, para preencher os dados, fica essa luta que o nosso ministro diz: estou navegando às cegas. Então, imagina que nós tivéssemos atenção primária, 100% da população, que é uma coisa absolutamente simples, barata, com seu pequeno prontuário eletrônico, onde lá constasse sua idade, suas comorbidades, e se vacinou, se não vacinou, como anda, se está tomando remédio, se não está, e o conhecimento da saúde. Bom, sem isso, inclusive em grandes centros, como o Rio e São Paulo. O Rio fez um trabalho imenso no período do Hans, João Luiz, aí na atenção à saúde da família, e que não conseguiu uma continuidade, porque é uma questão de cultura. Mas, se nós tivéssemos isso aqui no Rio, nós teríamos uma facilidade enorme de segmentar a população. Não precisa de ser a questão se é vertical, se é horizontal, mas, pelo menos, saber quais são os obesos, quais são os hipertensos, quais são os diabéticos, quem tem comorbidade com maior risco. Isso facilitaria enormemente o trabalho da distribuição dos leitos, o conhecimento das necessidades. Então, a questão da informação associado à tecnologia e a questão da formação do profissional de saúde, de cuidar de populações e não de um setor, pequeno setor da medicina, que é uma especialidade, e nós não criamos uma cultura, apesar do SUS fazer um trabalho extraordinário de imunização, mas aí já vou terminar a minha fala inicial para dizer aonde estão os grandes problemas para o futuro. O futuro está na grande demanda para a atenção à saúde por questões que nós estamos vendo. Saúde é muito importante, mas muito importante para todos. O envelhecimento da população, as doenças agudas que no passado recente matavam, que agora se transformaram em doenças crônicas, e a tecnologia exigem muito mais recurso para a saúde. E nós não temos capacidade de formar esses recursos, não temos dinheiro para ter a quantidade de leitos necessários, a quantidade de consultórios necessários e de prontuário eletrônico necessário, e toda essa integração. Bom, se nós não temos o recurso humano, não temos o recurso material, nós temos que pensar em estratégias para o futuro. E, na minha visão, esse caminho é o autocuidado. É levar ao conhecimento das famílias, das populações, das empresas, do recurso humano das empresas, que gastam rios de dinheiro com plano de saúde, mas só para recuperar ou para atender emergência, mas muito pouco para promover a saúde. Essa é a grande questão. Então, se nós cuidarmos de passar conhecimento que chamam de health literacy, ou consciência sanitária, e informação suficiente para o próprio paciente, sua família, seus cuidadores, entenderem os sinais da existência de doença, nós não teríamos as grandes crises que temos hoje, inclusive de pessoas que não têm o Covid e estão morrendo porque não estão sabendo lidar
com suas doenças crônicas e com a agudização de doenças que surgem. Mas, se tivesse um mínimo de consciência sanitária, nós não precisávamos estar ensinando a usar máscara, lavar a mão, fazer coisas absolutamente óbvias que foram esquecidas. Olha, e isso, na época do Oswaldo Cruz, há 100 anos atrás, já estava previsto. Na época da gripe espanhola, todo mundo já usava máscara, e muito antes, ainda no século XIX, final do século XVIII, todos os médicos, as pessoas da saúde, aprenderam a lavar as mãos. Mas isso se esquece. Então, nós precisamos, para enfrentar essa saída do futuro, investir muito em tecnologia, em informação, em integração dessa tecnologia e informação no que se chama, é difícil uma palavra para traduzir isso, que é a accountability, que é a responsabilidade entre o cliente ser fiel ao seu médico e o médico ser fiel ao seu cliente, e ele ter ferramentas para fazer o telecoach, a teleorientação, o telemonitoramento, o telediagnóstico e até a continuidade das consultas. O Brasil não tem fenômenos como o frio, a neve, mas um país que tem 40 graus abaixo de zero, Ari, que morou na Suécia, sabe a dificuldade de você sair de casa para ir ao hospital. Então, uma atenção telefônica, atenção por tele e mesmo atenção no domicílio são fundamentais. Olha, eu só vejo oportunidades na área de treinamento, na área de autoconhecimento, de autocuidado, de tecnologia e de informação, e, principalmente, não adianta querer partir do macro e achar que esse imenso país vai solucionar. Nós temos que partir do micro, fazer pequenas iniciativas e, dessas pequenas iniciativas, ir ampliando numa questão de ondas para que isso prospere, propague, mas separar o hospital de atenção primária, isso não existe. Isso tem que estar integrado no que a gente chama de coordenação do cuidado. Essa é a minha intervenção. Tentei ser o mais sintético possível, mas num tema tão difícil. Então, sigamos. Ok. Paulo, primeiro, obrigado. Né? Você, a medicina do Brasil e muitos discípulos, né? E pessoas que o admiram, né? Têm um grande respeito pela sua visão e, principalmente, pela sua capacidade de querer diariamente estar contribuindo, aprendendo e obviamente, colaborando com a saúde do Brasil. Nesse momento... Professor Evandro, mencionar aí a chegada do Dr. Balestrin, já está conosco aqui desde a... Perfeito. Eu vou pedir a intervenção dele já. Mas uma coisa importante, até para provocar o Balestrin, é que, no momento que talvez a gente mais precisasse das clínicas populares, elas entraram em colapso. Elas foram fechadas. Não foi enxergado como elas se deveriam estar conectadas ao projeto de atenção primária nesse país. Nós formamos e capilarizamos e cresceu de uma maneira muito interessante essa economia, uma economia que provavelmente movimenta alguns bilhões. Né? E ali se aparecia oportunidades para ter acesso a exames, consultas, mas, obviamente, como todo o ecossistema do Brasil, não estava conectado. Né? As estratégias nem foi enxergado como solução nessa crise no primeiro momento, mas ela é fundamental que ela seja conectada lá na frente. Até porque a grande preocupação que eu tenho, Thiago, é que nós possamos transformar vários empreendedores individuais e profissionais que, num determinado momento, nessa crise, recebem salva de palmas
e possam mais na frente receber palmadas e percam recursos, rendas, porque ao saírem da primeira fase, retornam para o seu local de trabalho, e muitos profissionais trabalhavam como empreendedores individuais ou associados em clínicas em várias áreas do Brasil, e, de repente, o empobrecimento da população faz com que não haja mais essa janela de oportunidade. E obviamente, nós temos a necessidade, nesse retorno da pandemia, de nós possamos cuidar das pessoas, orientar as pessoas, educar as pessoas, cuidar das doenças crônicas de uma maneira mais efetiva. Então, isso que o Paulo chama atenção, e conectar a atenção básica, as clínicas ditas populares, com esse novo mindset, né, que possa ter realmente conceitos de continuidade, complementariedade e, principalmente, integralidade de cuidados, é algo extremamente importante. Nós discutimos com os donos de clínicas e empreendedores de clínicas diagnósticas e vimos o colapso que isso aconteceu subitamente. E, obviamente, nós começamos a discutir aqui a saída pós-crise, e uma dessas saídas é criar ambientes seguros e, obviamente, olhar para o SUS não como algo distante, mas como algo essencial dentro dessa retomada de uma saúde nacional, né? Eu gostaria de passar para o Dr. Balestrin e pedir a ele que depois ele anunciasse o Roberto Botelho na telemedicina e pudesse fazer a saudação depois ao seu trabalho, Tiago. Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Eu queria saudar o Paulo Marcos, que é um velho conhecido, um homem ainda na frente de trabalho do setor de saúde já de há muitos anos, e alguém que todos nós temos que não só reverenciar, como tê-lo como um exemplo de alguém que já trabalha, como ele mesmo disse, há 45 anos, e ainda seguindo o lema do Oswaldo Cruz, que já foi citado aí, não esmorecer para não desmerecer. Né, Paulo? Então, meus parabéns por estar com a gente aí dentro desse processo como um todo. Né? O nosso dileto amigo Ari Ribeiro, que é um fenômeno, né? Bom estar aqui com você, Ari. É uma pessoa que tem uma experiência vastíssima e que, com essas ligações todas, com todo o aprendizado que teve, né? Exatamente no exterior, trouxe e soube fazer exatamente a transposição desse conhecimento para nós aqui. Né? E em qualquer lugar que está, é sempre alguém que traz... É um farol, é uma luz que nos ilumina dentro desse processo todo, e falo isso com muito carinho, com muita admiração. Né? Doutor Tinoco, o senhor que é o grande inspirador dessa discussão nossa aqui, é o nosso maestro, né, presidente do nosso capítulo aqui do Rio de Janeiro, que é talvez aquele mais atuante, que mais traz para nós as questões cruciais de discussão. Já fez vários webinários e já participou de webinários nacionais e sempre trouxe exatamente essa visão da liderança, da força de trabalho, que nos faz sempre saber que o SEBEX é exatamente uma instituição de líderes e, portanto, só de ter um líder como o Dr. Tinoco, nós já estamos muito bem posicionados. Né? Tiago, muito obrigado, sempre um jovem empreendedor de saúde, né? Alguém que pensa à frente e que é um sangue novo nesse meio todo nosso aqui. Então, a gente sabe que, como é na vida, Tiago, a vida é uma corrida de bastão, né? E você está correndo conosco, e já vamos passar para você esse bastão, para que você se prepare para passar para novos no futuro. Né? Roberto, que eu conheço menos, mas vai trazer para nós um tema que é muito relevante e que
o Paulo já tocou, mas eu acho que falta para nós um entendimento estruturado em relação a esse assunto, viu, Roberto? Que é exatamente a telemedicina, a questão da telesaúde, as distinções entre tudo isso e como é que nós podemos, num país como o nosso, que é cheio de tantas contradições legais, jurídicas, pessoais, políticas, institucionais, como é que a gente consegue pegar um instrumento que é tão importante em outros países, né? E eu já aprendi a dizer que telemedicina não é uma ferramenta. Então, como é que nós conseguimos vivenciar dentro desse processo? Você quer que eu passe a palavra para ele, né, Tinoco, para depois a gente voltar, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu estou com vocês, na realidade, desde o início, mas é que eu estava no YouTube assistindo, então eu não estava junto com vocês. Roberto, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Balestrin. E para agradecer o Evandro, eu só posso me referir ao Fritjof Capra, quando ele escreveu O Tal da Física, porque nessa obra fantástica ele correlaciona a sabedoria milenar com a transformação da física quântica. E ele procura fazer essas correlações, e o Ari conhece isso muito bem, porque ele é um indivíduo da mente expandida, e essa correlação da sabedoria milenar hindu com a física quântica explica como que a gente pode agradecer o Evandro por essa mesa, porque o Paulo sempre carinhoso, sempre nos motivando, ensinando. O Ari, o meu vínculo com ele, eu conheci lá no HCOR, mas depois que fui entender a subconsciência do Ari, eu percebi por que ele é tão competente e querido ao mesmo tempo. O Tiago vai nos falar da educação e jovem, um trator. E a última vez que eu me encontrei com você, Balestrin, foi no lançamento de um livro da KPMG, porque nós temos um trabalho com a KPMG Mundo, e eu fiquei muito feliz de ver o autor do livro fazendo um agradecimento para você. Um livro mundial da KPMG, e ele fazendo um agradecimento pela sua colaboração. Foi na sede da KPMG aí em São Paulo. Então, quando o Evandro me convidou, toda vez que o Evandro me convida para alguma coisa, é uma responsabilidade muito grande, porque eu conheço o Evandro, eu conheci o Evandro em 1999, quando nós fizemos o primeiro simpósio de cardiologia, de telecardiologia baseada em evidência no Copacabana Palace, não sei se ele vai lembrar disso, e o Evandro trouxe o professor Fox da Inglaterra para ensinar medicina baseada em evidência para a gente por telemedicina. Naquela época, em 99, Paulo, nós nos conectamos a 40 cidades e transmitimos por streaming. Isso era em 99. Mas o recado para eu trazer para essa mesa, ele se inspira nisso, no tempo, porque eu trabalho com telemedicina por uma inspiração, uma motivação do Dr. Adib Jatene. Eu sempre cito o Dr. Adib quando a gente começa, porque eu comecei antes do browser. Eu comecei em 96, não tinha browser, Tiago. Você imagina o que é isso? E então, a gente viveu naquela época uma dificuldade que o Brasil, o sistema Telebrás era público. Para você conseguir um telefone de linha de escada, você tinha que pedir com 6 meses de antecedência. E naquela época, eu vim para uma cidade que ninguém esquece, é Uberland, e essa cidade, o sistema de telecom era privado. Então, a gente tinha aqui fábrica de fibra ótica. E quando eu sentava com os engenheiros, naquela época, eles me falavam de portal de telemedicina, eles me falavam de banda, de velocidade. Eu achava que esse pessoal era louco. E o que a gente percebia é que as barreiras que a gente tinha para a telemedicina eram tamanhas, porque não existia banda, não existia tecnologia, era tudo um sonho. E quando eu trago isso para hoje, eu posso dizer sem nenhum medo de errar. A transformação exponencial que nós tivemos nesses últimos 20 anos, ela vai acontecer nos próximos 6 meses. Então, essa proporção exponencial de melhoria da nossa condição tecnológica, ela é acompanhada na mesma proporção de redução de custo. Então, o preço que nós pagávamos para hospedar um eletrocardiograma de 100 kilobits era o preço que hoje, talvez o Tiago paga para hospedar 5 terabytes de vídeo.
Então, o primeiro recado que a gente vê é o recado do singularity. Qual o recado? Que essa transformação exponencial, ela não depende mais da vontade humana, e a cada 2 anos a capacidade computacional dobra. Primeiro recado. Segundo recado, para transportar essa capacidade computacional de um lugar para outro, aí é a tele, o 5G é 100 vezes mais rápido do que o 4G. Isso é absolutamente inimaginável. Isso nos permite falar em holografia para exame físico. Isso é real. Consequência desses fatos, nós temos hoje 51% da população mundial conectada. Em 2025, que é amanhã, nós teremos 75% da população mundial conectada. E a evolução desses chips, nós vamos falar aí dos wearables, ela vem em tal velocidade que em 2025, cada pessoa vai fazer 5.000 comunicações com wearables por dia. Imagina, Evandro, 5.000 comunicações. Que wearable? Um oxímetro, um eletrocardiograma de uma derivação, um aferidor de pressão arterial, 5.000 por dia. Esses dados estarão disponíveis numa nuvem de um data lake instantâneo, de 2025. E a partir desse conjunto, eu posso dizer como que a telemedicina pode ajudar no Covid. E quando o Balestrin me pergunta, vamos esclarecer o que é telemedicina, o que é telesaúde, o que é... Teve uma época que alguém fez uma sugestão para abolir o termo telemedicina. Isso não existe. É medicina. Como a de Hipócrates, só que hoje empoderada por tecnologia. E a gente cria termos para ajustar a legislações. Aí eu vou fazer teleorientação só para fazer um eufemismo e camuflar a teleconsulta. E o regulatório, ele pode não perceber isso. Então, eu sou da corrente que sugere abolir o termo. O que nós estamos fazendo hoje? Transformação digital. Com vias de comunicação muito rápida, com processadores altamente competentes, com hospedagens baratas e o fenômeno de computação de nuvem. Esse conjunto faz a prática, a vida humana diferente. Então, o que a gente faz com transação bancária, toda a nossa vida mudou. As compras, houve uma resistência até ontem para que isso não acontecesse na medicina. E eu gosto de ver o posicionamento do CFM. Tivemos um webinar semana passada, que o CFM trouxe uma questão muito boa. Livre-arbítrio. Qualquer um pode fazer o que quiser, arque com as consequências, cuide da segurança do dado, acessibilidade, integridade desse dado e confidencialidade. Se você cuidar disso como médico, como profissional de saúde, a responsabilidade é sua. Não é o CFM que vai dizer pode isso, pode aquilo. Você é médico, tem a liberdade, o livre-arbítrio para fazer o que quiser. E como que isso transforma, para concluir essa primeira parte, como que isso transforma a vida das pessoas? Eu vou dar alguns exemplos, senhores, que eu estou vivendo hoje. A Google, junto com a Apple, vocês imaginam, Google e Apple se juntaram e lançaram um aplicativo para acompanhamento dos infectados. Então, uma pessoa que se infecte pelo corona, ela vai colocar no aplicativo do seu celular, seja Google, seja Apple, que ele está contaminado. Automaticamente, por Bluetooth, ele notificará todas as pessoas que estiveram próximas dele nos últimos 10 dias, numa distância de menor que 1 metro. Anonimamente. Essa ferramenta está pronta, a Alemanha usou isso. É uma ferramenta robusta para combate, para enfrentamento e para abertura da nossa vida, que não há nenhum tipo de gestão humana capaz de impactar como essa tecnologia que a Apple e Google lançaram e a Alemanha já usou. Então, logo, logo está aqui no Brasil. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo, nós fizemos com grandes grupos hospitalares aí de São Paulo, implementamos a teleconsulta, que o Evandro conhece, da Conexa, fizemos 15.000 teleconsultas em casa para pacientes com suspeita do Covid. Evitamos 99,2% de visitas ao pronto-socorro. Vejam o impacto disso. Número 1, eu evitei a ida ao pronto-socorro, isso é economia. Evitei a contaminação. O hospital é o maior ponto de contaminação das pessoas.
E número 3, eu monitorei essa pessoa em casa com teleoximetria, incorporado a um aplicativo que eu falo objetivamente para a pessoa: fique em casa que você não está grave, a sua saturação de oxigênio está 95%. Então, isso é um exemplo concreto. E mais um outro exemplo, vocês viram que uma preocupação mundial é a chamada mortalidade correlata. Nova York mostrou 800% do aumento de morte súbita em casa, de resgate de parada cardíaca em casa. O SAMU de São Paulo mostrou o dobro. O Evandro todo dia nos mostra publicações de que o número de procura de pronto-socorro por infarto caiu. Nós temos uma plataforma de telemedicina em nuvem com inteligência artificial que apoia generalista para fazer diagnóstico. Reduzimos a mortalidade média de 25% para 5% e 800 mil pacientes que nós atendemos nessa rede. A Deloitte fez um levantamento. O custo do infarto no Brasil é 22 bilhões de reais ano. 22 bilhões de reais ano. O estudo de farmacoeconomia dessa rede mostrou uma redução pela metade. Fizemos o Santa Marcelina em São Paulo. Então, só com essa implementação de tecnologia de nuvem, nós reduziríamos um gasto de 10 bilhões de reais com uma mortalidade correlata do Covid. Então, a minha visão final é de um otimismo que precisa tratamento. Eu tenho que tomar remédio para deprimir, tamanho o meu otimismo, porque nós vamos tirar a ineficiência, há uma ineficiência absurda no sistema de saúde, e vamos aumentar acesso e democratizar o acesso para essas pessoas. Com isso, eu sou profundamente otimista e não vejo como enfrentar esse desafio sem tecnologia. E mais, acho que esse vírus veio para acelerar iniciativas que o corporativismo não nos permitia. E ele vai consolidar de uma maneira irreversível. Balestrin, eu acho uma pequena parte do Roberto. O Roberto é um talento, uma pessoa dessas geniais. Uberlândia é uma cidade seguramente comparável com qualquer cidade norte-americana de médio porte, tecnologia digital. Seguramente vai ser provavelmente uma das primeiras cidades a ser 5G, grandes empreendedores. A gente olhava e estudava, né, na minha época de jovem, Uberlândia como o gado leiteiro, né, a região rica de Minas, e hoje é um polo de tecnologia, de medicina de ponta, de medicina digital. Eu gosto muito desse termo, medicina digital. Eu tenho pedido, implorado aos médicos e aos meus residentes que abracem a medicina digital como algo fundamental nos próximos 2 anos para o enfrentamento do Covid, para oferecermos ambientes seguros para os profissionais de saúde, para cuidar melhor das pessoas. É uma atitude pouco responsável quem não se envolver com a medicina digital. Seguramente, Dr. Eric Topol, que era um ídolo para a sua, e nós somos da mesma geração, ele foi chamado para o sistema de saúde inglês para preparar a força de trabalho na presente década, né, que vai se iniciar. E não houve tempo ainda. A medicina inglesa respondeu de forma competente, mas reativa. Não foi preditiva, não houve capacidade em tempo real de poder evitar o caos, né? Mas seguramente eles estão se preparando para isso. A leitura do material que tá na internet, preparando a força de trabalho para a medicina digital, é obrigatório a todo profissional de saúde e empreendedor. A gente já fala sobre isso há algum tempo aqui no CBEX. Então, Roberto, você é uma honra, é seguramente um ícone da medicina no Brasil, um homem generoso, tem uma clínica que é uma clínica que parte dela é uma clínica do Hospital do Futuro, né? Que, obviamente, monitora pacientes, provavelmente até na China, né? Na Ásia, e cuida de infarto à distância, do outro lado do mundo. E, seguramente, é obrigatório todo jovem, todo empreendedor, e é obrigatório para todo sênior não ganhar Covid, aprender
e conhecer a nova epidemiologia e a medicina digital no combate ao Covid. Então, esse era o meu comentário. E agora, Balestrin, você já fez o chamamento do Tiago. Eu gostaria que o Tiago falasse um pouco. Tiago, você fechou as portas, cancelou o trabalho, se aposentou nesse período, ou você está envolvido com crescimento? A educação digital veio transformar, embora tenha muitas universidades que estão em casa, né, fechados, esperando a epidemia passar, você está no protagonismo, né? E aí eu queria aprender com você o que, e você pudesse nos ensinar o que você, nesse período, nesses 50 dias, fez, além de se lamentar. Fala um pouquinho, Tiago. Obrigado, professor Evandro. Primeiro, registrar aqui o privilégio de estar aqui com vocês. Eu, enfim, tenho aqui inúmeras lições a tirar e tive somente nesse momento aqui aulas fantásticas com cada um de vocês, mas o convívio e todo o relacionamento que a gente vem tendo tem me ensinado muito. Então, eu, como o mais novo, eu preparei uma apresentação para me apoiar. E eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente tenha uma discussão bastante breve, sem lamentações, pelo contrário, com protagonismo e ousadia. É o que a gente tem compartilhado. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês, por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo. Vocês já estão vendo? Vendo. Ótimo. Eu separei alguns slides aqui para a gente discutir isso, a oportunidade que a gente está tendo num momento tão precioso em que 100 milhões de pessoas estão em casa. Nós acabamos de conhecer que o Brasil desconhece ou desconhecia 40 milhões de pessoas que foram acessadas por conta dos benefícios do governo. E a gente se pergunta se a gente está preparado em termos de educação e educação em saúde para lidar com esse momento. Eu trouxe aqui uma imagem de Rembrandt, que é bastante conhecida e que traz à memória as lições de anatomia e como se dava esse momento de aprendizado. E ele retrata aqui, além da peça anatômica, também o olhar ansioso, preocupado, atento dos alunos. Esse quadro foi retratado também em outro momento aí por Maurício de Souza, e a gente vai percebendo que existem mudanças. Também em outro momento pelo Caruso. Isso vai mostrando uma evolução do que a gente está vivendo. A gente pode falar que a maneira de aprender em contextos diferentes também muda. E mais recentemente, como a gente está aqui, a gente entrou em contato com esse quadro, que é uma adaptação trazida aí para a nossa realidade. Hoje, o número de conferências, de encontros, de debates, de discussões clínicas, de aulas, aumentou drasticamente de uma forma abrupta. Então, todos estão lidando com esse novo momento e aprendendo, desenvolvendo fluência digital. Uma avalanche nos tomou e muitos assustados ficaram paralisados. E aí a gente começou a entender que o nosso papel como educadores, médicos, educadores, enfim, no público, no privado, era desatar alguns nós para que as pessoas, num momento novo, de baixo toque, né? Ou, enfim, a economia do distanciamento, que elas pudessem se relacionar melhor. É o que mostra esse estudo para a gente. E a gente perguntando às pessoas, né, como estar preparado para capturar essas oportunidades. E a gente vê um crescimento
enorme das tecnologias digitais no campo da educação, na área da assistência, e a gente não poderia ficar de fora. As pessoas procurando essas ferramentas para renovar, transformar o seu modelo de negócio, buscando, no final das contas, trazer uma nova experiência, seja para o aluno, seja para o profissional de saúde, seja para o paciente. Agora, tem um contraponto nisso, né? A gente ouve, né? Mas espera aí, a gente está só no digital, como é que é isso, né? A gente não toca mais, não vai tocar. E aí Osler já chamava atenção para isso. É alguma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo. Como é que a gente equilibra isso, né? Quem estuda medicina sem livros navega em um mar desconhecido, mas quem estuda medicina sem pacientes não vai para o mar. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele precisa ser equilibrado no sentido de que a gente não esqueça as habilidades clínicas, que a gente não esqueça as novas habilidades que precisam ser desenvolvidas para que o paciente continue sendo olhado com todo cuidado, com toda atenção, com a máxima empatia possível. Então, apesar desses limites, a gente ainda está apostando, e no momento de grande risco, as pessoas estão apostando que essas tecnologias digitais, principalmente de ensino, têm sim um potencial grande aí, professor Evandro, de substituir, nesse momento principalmente, os aglomerados, as sessões clínicas, os treinamentos no momento do recrutamento das pessoas nos hospitais, dos profissionais de saúde, e é o que a gente tem visto também em outros países, aqui a experiência dos colegas na Inglaterra, também outras experiências na Itália falando sobre isso. Apesar de alguns prejuízos, isso ao longo do tempo pode ser corrigido. O fato é que a gente abruptamente mudou. Se a maneira de aprender já havia mudado, ou vinha mudando paulatinamente, agora ninguém tem dúvida de que a maneira de aprender mudou. Foi acelerada por essa crise do coronavírus. E a gente se posiciona nesse momento, falando então de uma educação corporativa adaptada dentro dos hospitais. Ou seja, eu não tenho mais como lançar mão dos recursos usuais, eu preciso me atualizar, eu preciso lançar mão dessas informações que estão pulverizadas, que estão sendo produzidas em larga escala, e aí eu utilizo ferramentas digitais e aprendo a utilizá-las da melhor maneira. Ou seja, existe um movimento de todas as gerações, tá? A gente hoje tem clareza disso, os baby boomers também estão engajados, a gente tem aqui hoje um claro exemplo disso, várias gerações aqui compartilhando um momento online de aprendizado e de debate. E aí a gente menciona rapidamente algumas experiências. A primeira no público, né? O Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, a gente tem ajudado a construir a educação digital dentro do Instituto Fernandes Figueira, inicialmente para dar conta dos desafios que se colocam de imediato, como as aulas, as defesas, as qualificações. O Instituto não parou nesse sentido. Isso só foi possível por conta dos instrumentos digitais. Então, uma experiência bastante interessante para compartilhar. Aqui é um pouco do que está acontecendo nas plataformas do MedPortal. Para quem não conhece o MedPortal, é uma empresa de EAD corporativo, ensino à distância corporativo exclusivamente do setor de saúde, e a gente percebeu assim, um aumento abrupto de matrículas das pessoas estudando. Então, eu tenho aqui em novembro, um retrato de 5 meses, em novembro, final do ano, as pessoas diminuindo o ritmo aí dos estudos, 5.000 matrículas no mês de novembro. E a gente vai passando mês a mês, a gente chega em abril com 140 mil, quase 141 mil matrículas. Ou seja, um crescimento abrupto. A alternativa ensino à distância passou a fazer parte e ser a saída para um momento de qualificação, de acompanhamento e de informação dentro dos hospitais.
e isso vem seguindo, enfim, dia a dia. A gente acredita que isso se manterá pelos próximos meses. Aqui, uma outra iniciativa, porque a gente entendeu que cuidar só dos que já estavam com a gente não era suficiente. Então, a gente pensou, a gente precisa ir além, a gente precisa fazer parte da solução. E aí, a gente entendeu que uma estratégia colaborativa, que nós batizamos com o nome de Todos contra Covid-19.com.br, seria interessante na linha de curadoria de conteúdo para profissionais e líderes de saúde. E aí a gente teve uma adesão impressionante de quase 40 instituições, ou, na verdade, um pouquinho mais de 40 instituições nacionais e internacionais, como vocês podem ver aqui. Teve papel aí fundamental, professor Evandro, professor Balestrin, nos momentos de planejamento, como seria, como faríamos. E a gente teve dezenas de milhares de acessos a essa plataforma. Ou seja, nós conseguimos contribuir para além do que era o nosso pequeno mundo, digamos assim. E isso tem nos inspirado no sentido de fazer parte da solução, de entender que o que a gente tem em mãos pode ir além, pode servir, pode ser útil, pode contribuir para a mudança do cenário que a gente vive. Por fim, eu entendi nesses 50 dias aí, professor Evandro, Paulo, Roberto, Ari, que a educação digital é sim uma alternativa viável para treinamentos, para informação e para comunicação dentro dos hospitais. A gente percebeu hospitais que do dia para a noite duplicaram o número de treinamentos que tinham, que perceberam que tinham uma ferramenta interessante, potente nas mãos. Uma outra questão importante que nós não podemos esquecer das outras gerações. Hoje existe um movimento, até liderado pelo Fernando Sembranelli, pela Janete do Seibin, para a gente se preocupar com a formação dos profissionais que estão com certa dificuldade no acesso a ferramentas digitais. E a gente está apoiando isso também. Precisamos lembrar e incluir outras gerações, ou até mesmo profissionais que têm dificuldade, são das nossas gerações, mas que têm dificuldade, precisam ser capacitados. Essa aprendizagem deve buscar desenvolver novas habilidades, como o Roberto mencionou, ou seja, é medicina, uma medicina exercida de outra forma. Como é, então, a propedêutica, a semiologia nesse novo momento em que a gente vive? A gente precisa, então, atentar para isso. Sem sombra de dúvidas, está claro para a gente, experiências nossas, outras nacionais e internacionais, que as edtechs, as empresas com base em tecnologia e do setor de educação, podem contribuir com soluções inteligentes, colaborativas e custo-efetivas. Da noite para o dia, passar de 30 mil alunos para 30 mil matrículas para 140 mil matrículas, só é possível com o uso de tecnologia. E, por fim, uma questão que está em último lugar aqui, mas talvez seja a mais importante, sem sombra de dúvidas, que é a proteção às pessoas. A gente vem aprendendo isso, a gente vem discutindo um movimento já de algum tempo de burnout do médico, burnout do estudante de medicina, do profissional de saúde. E isso não muda com o uso da tecnologia. Pelo contrário, se nós não tomarmos cuidado, essas pessoas vão continuar adoecendo, pessoas profissionais que buscam reconhecimento, a sua autonomia, competência, relacionamento, vão se isolar mais e vão adoecer. Então, reflexões para a gente discutir o futuro, apontando saídas de uma forma propositiva e aprendendo, fazendo. Bastante aprendizado nesse período. Obrigado, mestre. Ensinando, né? Obrigado pela a sua participação.
Agora vamos dar uma última rodada final. Eu vou pedir ao Ari, em 2 minutos, que você possa, Ari, do que nós discutimos aqui hoje. Na próxima semana nós vamos ter novidades, né, Tiago? Você vai explicar que nós vamos ter o segundo tempo, semana que vem, com a participação importante da ANAP aqui. E gostaria muito que você, Ari, pudesse estar sintetizando, não é? Frente ao que você viu aqui, frente a mais alguma reflexão que você gostaria de partilhar, e desde já agradecendo a você e àqueles que estão com você no Sabará, o nosso respeito e o nosso carinho. Tá? Muito obrigado, Ari. Com você. Maria, aproveitando, tem uma pergunta que foi enviada aqui que eu vou adicionar para essa oportunidade. José Mauro pergunta: o senhor acredita que devemos dar continuidade aos protocolos expressos pela OMS na tratativa de controle aos acessos e movimentações nos estabelecimentos assistenciais? Bom, em relação a essa questão de acesso aos estabelecimentos assistenciais, eu não sei exatamente ao que ele está se referindo. Eu acho que é muito importante que a gente tenha processos seguros nos estabelecimentos assistenciais, principalmente nos hospitais. A experiência prática que eu estou vivendo é de que é preciso você fazer uma organização e uma gestão para que haja segurança para os pais, no caso da pediatria, e as crianças que vão ao hospital e que precisam de continuidade de tratamento, e que haja uma mitigação e eliminação do risco de serem contaminados lá. Uma das coisas que nós estamos fazendo no Sabará é toda pessoa que chega na portaria ou entra pela entrada de funcionários ou pela portaria principal, é tirada a temperatura e ele responde ao questionário ou QR Code. Se ele tem sintomas, ele é convocado, convidado para fazer o exame do RT-PCR. E, nesse caso, nós estamos identificando funcionários que têm poucos sintomas e que têm RT-PCR positivo e que, portanto, precisam ficar em monitoramento. E aí nós fazemos, nós estamos fazendo teleatendimento na medicina do trabalho, assim como estamos fazendo também no pronto-socorro, e estamos fazendo também o atendimento de teleconsulta de especialidades pediátricas. Exatamente o que nós notamos é que na pediatria tem muita criança que precisa de continuidade de cuidado e não está indo por receio, por medo, e precisam ser esclarecidas quanto a isso. Por outro lado, nós precisamos criar processos que deem segurança. E um deles, Evandro, respondendo a sua pergunta, sim, além de ter criado um fluxo separado, ter criado um fluxo de testagem em casa das crianças para procedimentos eletivos, 2 dias antes. Então, elas são testadas, elas recebem, inclusive, um kit com máscara e tudo mais para já chegarem ao hospital com essa orientação e ter um fluxo separado. Então, Tiago, eu não sei se eu respondi ao espírito da pergunta que foi feito. Nesse momento, é muito importante que a gente não deixe que quem precisa de cuidado, mesmo que seja o eletivo, tenha cuidado. Existe uma estimativa do sistema canadense, que eu não sei se vocês viram, do número da tragédia, ou do impacto que está tendo, que vai ter, número de cânceres não diagnosticados nesse período. Então, nós precisamos ter responsabilidade global sobre a saúde. E aí, já, Evandro, entrando no que você me pediu para fazer, essa visão global e essa visão sistêmica, eu acho que, como sempre, foi uma enorme contribuição que o Paulo Marcos nos trouxe. O Paulo Marcos é um homem de visão sistêmica, é um homem que conecta pontos. Eu acho
Paulo Marcos, você trouxe muito claramente a necessidade de nós olharmos o sistema como um todo e de buscarmos utilizar todos os recursos que o sistema pode ter, inclusive o do autocuidado, para poder fazer frente a essa crise. Você sabe, Paulo Marcos, que lá na Suécia agora estão fazendo drive-in ou drive-thru para RT-PCR, principalmente de profissionais da área de saúde, e é o próprio indivíduo que colhe. É ele próprio que colhe para reduzir tanto a necessidade pessoal como de EPIs. É uma experiência. Espero que não dê muito falso negativo aí por causa disso, mas está funcionando lá. Brilhante. O Botelho, como sempre, nos iluminando. Botelho é luz. E é luz de saber e é luz de espiritualidade. É um indivíduo que está à frente do seu tempo, mas conectado com as necessidades do seu tempo. E nós sempre aprendemos com ele. E o Tiago, acho que nos trouxe essa vibração e essa visão, Evandro, de como um jovem competente empreendedor se alinha e se alia a um momento de crise para desenvolver oportunidades não em benefício apenas próprio, mas em benefício de uma comunidade. E eu gostaria de parabenizá-lo. Ao meu dileto amigo Balestrin, a quem eu muito respeito e por quem eu nutro admiração e carinho, eu agradeço muito, Balestrin, a oportunidade de ter estado aqui com vocês. E você, Evandro, que é um irmão de muitos anos, sempre me instigando com o seu conhecimento. Uma das coisas que eu mais sinto falta na nossa convivência diária é a sua inquietude, que me inquieta também, sempre passando conhecimento. Então, Evandro, eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês e também por todo o aprendizado que recebi aqui hoje também. Muito obrigado. Nós estamos nos aproximando, né, do final, né? E o Ari foi nosso convidado especial, né? Até porque o capitão de um hospital, ele nos trazer o privilégio, né, de estar conosco no meio do expediente é muito especial para a gente. E, obviamente, eu vou deixar o fechamento para o Balestrin. Mas o que eu queria dizer para vocês é que nós vamos continuar na próxima segunda-feira. Nós vamos trazer aqui outros atores extremamente importantes nessa saída. Nós temos que preparar a saída. Os líderes que tiveram sucesso na pandemia, os líderes mundiais, eles tiveram uma grande preocupação com as pessoas, tiveram uma integridade e uma capacidade de comunicar a verdade, tiveram a coragem e, obviamente, tiveram a oportunidade de, com suas equipes, estarem preparando para uma realidade que muda a cada dia. E não há dúvida que, nesse momento, é muito importante nós agirmos dividindo, criando iniciativas absolutamente de trabalho voluntário, pensa todos pelo Corona, é algo muito interessante, Tiago, porque você lançou mão e conectou várias pessoas, isso é absolutamente uma atividade pro bono, que cada um colabora, participa, e o ganho é a gente multiplicar conhecimento. E as organizações como o SEBEX, que tem um papel de trazer ao líder um repertório de soluções, porque a gente não tem uma solução para essa crise. Essa é uma crise que mexe com as relações familiares, é uma crise que faz com que a gente jogue fora hábitos de consumo, não é? Rapidamente você passa a coar café, esquece o Nespresso, você deixa de ir à barbearia, as mulheres irem ao cabeleireiro, as maquiagens, o consumo e as prioridades e necessidades mudam completamente, e é uma crise que brota a solidariedade, a compaixão, a colaboração, a resiliência,
a solidariedade, ou seja, atributos humanos. Então, embora eu te agradeço muito, Roberto, que você fala em tecnologia, mas essa é uma crise de resgate ao humanismo, não é, Paulo? Não é? E o Paulo é um exemplo. Hoje, a gente também está, de forma triste, lembrando de um amigo, Marcel Seabra, que é um grande apaixonado pela educação e por transmitir conhecimento, um pensador que nós perdemos ao longo da última semana. E hoje a gente tem o aniversário do Charles Soleiman, que tem um papel como diretor médico, CMO da UHG, de estar enfrentando isso. Então, a gente também estimula que os líderes possam ter esse papel importante de estarem pensando o futuro, estressar a dimensão humana, que o Ari chamou muito a atenção, e gostaria que o nosso grande presidente pudesse, nos últimos 3 minutos, fazer o fechamento e agradecer a Larissa e a todo o time do SEBEX que nos apoia nesse evento. Valeu. Estarmos juntos é sempre um prazer, né? Eu sempre saio melhor do que entrei, né? Porque a oportunidade de ter ouvido vocês aqui é algo assim que a gente não... que é quase que imperdível, né? Mas, Tinoco, se você me permitir, foi até o Roberto Botelho que me lembrou, né? Que exatamente dessas atividades minhas, o trabalho que eu ajudei lá no livro lá do Mark Britton, falava sobre força de trabalho, né? E ainda semana passada, participando de um webinar da própria KPMG, a gente finalizou discutindo assim quais que seriam assim as grandes tendências, talvez após esse nosso episódio de coronavírus que a gente está passando aqui. Eu vou passar muito rapidamente, até para a gente, de alguma forma, depois levar essa reflexão para casa, para ver se é isso mesmo, né? Então, a primeira reflexão que se faz é que esse período que nós estamos passando, ele está valorizando a chamada educação sanitária. Esse é um aspecto muito importante que nós trouxemos de volta essa discussão da educação sanitária. Já vários de nós aí já comentamos, né? Eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos, que a tecnologia que nós valorizamos tanto, ela foi superada por coisas muito simples, né? O EPI, a máscara, a luva, a roupa, e a mais das simples das tecnologias, que é lavar as mãos, né? Então, esta valorização da educação sanitária, voltamos a ter de novo. Então, isso deve acontecer, deve ser um reflexo daquilo que vai acontecer no futuro. A segunda, a gente espera que seja a chamada valorização da saúde. Vocês já disseram muito isso, então eu não quero me estender, mas a saúde, principalmente num país como o nosso, que tem a oportunidade de ser um dos poucos países do mundo que tem essa visão de universalidade, de integralidade, como você colocou, ela precisa ser de novo valorizada, né? Nós já tivemos a oportunidade, quando na ANAP fazemos, né, o livro branco, e lá, e o Paulo também acompanhou bastante esse trabalho, porque conversamos bastante, lá você fala exatamente desta coisa que tem que ser a valorização de um modelo organizado de saúde, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum sem essa valorização. E quando você fala de farmácia popular, não podia dar certo mesmo, porque no fundo, de farmácia, não, desculpa, de clínica popular, ela não poderia dar certo mesmo, porque no fundo ela se comportava como uma farmácia popular, onde as pessoas iam lá, faziam uma queixa qualquer e saíam de lá com uma prescrição. A diferença é que na farmácia você já saía com o remédio pronto. Nesse aspecto, e desvinculado do sistema como um todo. Então, você já tinha dito isso. Teoricamente, a gente vai sair com um paciente mais exigente, né? O paciente ele fica mais atento,
ele vai estar buscando novas alternativas, ele vai estar buscando novos meios de consumir a saúde. Provavelmente vamos ter um alinhamento de stakeholders, né? Então, nesse período que a gente está passando agora, aqueles stakeholders mais importantes, a indústria, os próprios agentes de financiamento, que são as empresas e as operadoras de plano de saúde, os hospitais, os prestadores, os médicos, nós vamos ter, de alguma forma, buscar um alinhamento maior para que a gente possa sobreviver no momento futuro. Devemos ter, provavelmente, Tinoco, uma regulação, vamos chamar assim, mais inteligente do que essa regulação que nós temos hoje no nosso país, seja ela a regulação sanitária, propriamente dita, né? E seja ela a regulamentação econômica que se faz hoje, principalmente pela Agência Nacional de Saúde, que, no fundo, quando a gente fala de plano de saúde, e a gente gosta de falar que são planos de saúde, eu já tive várias discussões, às vezes os meus colegas ficam chateados quando eu digo que nós, no Brasil, temos muito poucos planos de saúde, né? No fundo, e o Marcos Paulo sabe bastante disso, Paulo Marcos sabe bastante disso, o que a gente tem são planos de financiamento de doença, de pagamento de doença, quando necessitamos disso. Ou seja, eles só vão virar plano de saúde quando realmente incorporarem, né, Paulo? Tudo aquilo que tem a ver com a medicina primária, medicina preditiva, todas essas coisas. Parece que vamos ter uma melhor integração entre o público e o privado. A gente está observando aí, dentro desse contexto de solidariedade, dentro desse contexto de trocas de informações, o privado ajudando muito o público, com projetos, com processos, com financiamentos, cedendo recursos, cedendo pessoas, trazendo ideias. Então, isso é uma coisa fundamental. Me parece que é uma perspectiva que surge não de uma discussão política, não de uma discussão pública, mas surge e brota exatamente desta percepção que, nesse instante, esses dois setores tinham que se aproximar exatamente para que houvesse uma solidariedade entre eles, buscando uma solução, né? Devemos ter novos serviços e modelos de negócio. Nitidamente, é claro que isso deva acontecer, né? A gente já falou bastante em relação a isso, mas me parece que as duas questões mais importantes vão ser exatamente a questão da medicina primária, da atenção primária e da chamada, me desculpa, Roberto, da telemedicina, ou da medicina digital, vamos assim colocar, como gosta aqui o nosso presidente Tinoco, né? E, por último, a grande tendência que a gente vai ter na saúde é exatamente a transformação digital e os modelos de inovação, né? Então, com isso, queria agradecer mais uma vez a esse convite e, poxa vida, que coisa espetacular que eu tive a oportunidade de ter aqui hoje com vocês, né? Repetindo a frase do nosso grande escritor mineiro, né? Que mestre não é só quem ensina, mestre também é quem aprende. Então, nós todos aqui estamos dentro do Guimarães Rosa, né? Para quem não... foi exatamente o que a gente fez aqui. Nós todos nos ensinamos uns aos outros e espero que a nossa plateia tenha gostado também bastante dessas discussões. Gente, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, prazer em revê-los. Tchau, tchau, um abraço para vocês. Tchau, Ari, tchau, Paulo. Boa noite, tchau, prazer vê-los. Tchau, tchau a todos que nos assistiram. Isso, tchau. Olha aí, ó. Esse aí vai ser... Quer falar, Tiago? Faz favor. Bom, esse é o próximo CBEX Nacional, né? O webinar Como lidar com a inadimplência e a gestão de caixa em tempos de Covid. Um tema bastante prático e ligado às necessidades imediatas aí das instituições de saúde. Temos o doutor Fernando Torelli, Magali, Rui Balmer e moderação do doutor Francisco Balestrin. Muito bom. Próxima quarta-feira, 6 de maio, 17h30. Perfeito.
Ótimo. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa Obrigado, Larissa. Obrigado, Tchau. Larissa. Muito obrigada. Até a próxima.